Hoje você vai aprender, hoje você vai ficar indignado, porque o que eu tenho para revelar para vocês vai além da compreensão humana, ou talvez da burrice humana. Eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo o máximo possível, compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais, convide as pessoas a assistir o que está acontecendo dentro das escolas brasileiras. E não é a primeira vez que isso acontece, tá? Independente do partido político que você escolher, quem manda no Brasil é a mão oculta por trás das coisas. Ou a única coisa que você vai fazer é escolher o maquinista do trem. Você vai escolher se vai ser o verde ou se vai ser o vermelho. O maquinista verde, ele vai dirigir o trem devagarzinho, mas o destino do trem é o penhasco. Já o maquinista vermelho, ele vai acelerar, e o destino do trem também é o penhasco. Então, conforme a pessoa que você escolhe, você só vai decidir se vai acontecer agora ou daqui a algum tempo, mas o destino, ele é inevitável. Então, cabe a você escolher que tipo de maquinista você quer para operar o Brasil. Eu não vou entrar aqui em pauta se esquerda, direita, quem está certo, quem está errado. Eu não vim aqui encher o saco de ninguém. Eu só quero que você entenda o seguinte. Para que serve as escolas brasileiras? As escolas brasileiras, o principal objetivo, fundamento, é ensinar as crianças a ler, escrever, a história do país, um pouco sobre geografia, capacitar as crianças para que elas possam se tornar cidadãos do bem, pessoas que vão contribuir com a sociedade. Então a escola, ela serve para ensinar, principalmente a criança, a alfabetização. Agora, paz, meus senhores, o que você acha que está acontecendo nas escolas? Nesse vídeo, eu não vou falar sobre funk, não vou falar sobre uma porrada de menina de 15 anos engravidando, não vou falar que as crianças elas não sabem nem ler e escrever, estão saindo analfabetas funcionais, não sabem nem mesmo cantar o hino nacional, nem vou tocar nessa pauta. O que eu vou falar hoje aqui para vocês é como que você, pai e mãe de família, que o intuito é esse. Você que é pai e mãe de família, o seu tesouro é o seu filho, o seu bem mais precioso é o seu filho. Como que você aceita isso que eu vou mostrar para vocês? Lembrando vocês que todas as crianças foram borradas nessa imagem para que não se identifique nenhuma dessas crianças. Já quem fez esse tipo de patifaria, né, não foi borrado e que seja assim mesmo para você saber a cara do meliante, tá? Então vamos continuar aqui só para você poder entender. Veja só o que está acontecendo aqui, tá? Aqui, senhores, é uma fila numa escola pública para votar em quem vai ser presidente. Ou é Lula ou é Bolsonaro, dentro de uma escola pública. Você, olha que coisa, ensinar ninguém quer. Agora, doutrinar a sua criança... Meu irmão, a coisa mais absurda do mundo é pegar uma criança de 4 anos que não sabe nem o que é certo e o que é errado, não sabe nem limpar a própria bunda e simplesmente dizer para essa criança que ela pode ser o que ela quiser. Que ela pode ser um golfinho, que ela pode ser um avestruz. E aí, por exemplo, em países dito de primeiro mundo, cortar o bigolio fora da criança de 4 anos porque a professora ensinou que ela pode ser o que ela quiser. Ou seja, para que serve a escola? Pensa um pouco. Será que as escolas de hoje em dia prestam? Será que elas servem para alguma coisa? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês e nós vamos rodar esse vídeo. O pai de família cristão que colocar os seus filhos nas escolas, esse não herdará o reino de Deus. E antes que você fale assim, você é louco, velho cabreiro, gordo, não sei o quê, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia nos ensina, Jesus Cristo nos ensina, que se a vossa justiça
não exceder a dos escribas e dos fariseus. Escribas é a lei local e fariseus é a religião local. De forma nenhuma entrará no reino de Deus. O papel de educar os filhos é do pai e da mãe, não das escolas. Não confie nas escolas. Vamos rodar o vídeo aqui. Aí aqui tá, eu vou avançar um pouco. Aqui a criança está recebendo uma instrução de como votar, ou em Lula ou em Bolsonaro. Eu não estou aqui falando que é certo e que é errado. Para mim, tanto faz, campeão. Eu não ligo. Eu, francamente, política, a gente sabe o destino de tudo, é a mesma patifaria. Democracia não existe. É quem escolhe o presidente é dentro de 4 paredes. Cabe aos escravos aceitarem. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, o que a gente pode fazer é escolher o menos pior, numa tentativa milagrosa de que as coisas mudem, assim como foi ano passado. Agora não quer dizer que vai se repetir novamente, porém eu deixo para vocês aí, para que vocês possam escolher o que vocês quiserem. Então tá aqui ensinando a criança a votar, né? Aí começa a verdadeira putaria, olha. Olha só, as crianças, segundo Sigmund Freud, as crianças elas são inocentes até certa idade. Pelo menos até os seus 7 anos, a grande maioria das crianças, apesar de já saber mentir, apesar de já ter um certo intelecto, as crianças são inocentes perante a malícia humana. E aí, olha que coisa, você pega um monte de criança inocente e coloca 2 bruacas falando de política para crianças de 7 anos. Você acha isso certo, campeão? Colocar política dentro das escolas? Aí vem os 2 demônios encarnados, que simplesmente, ao invés de ensinar a ler e escrever, ao invés de ensinar geografia e história, ao invés de capacitar a criança para que seja uma pessoa que venha contribuir com a sociedade, decide usar o tempo e os recursos do governo para fazer esse tipo de putaria. E aí vem dando boa tarde, né? Assim como o demônio também cumprimenta as pessoas, né? E aí veja o que vai acontecer aqui, ó. Aí tá filmando a criançada, começa então a votação. Quando ele vota 13, a professora não fala nada. Ela deixa entender que foi a escolha certa. Para uma criança de 7 anos, né? Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. A pessoa... Essa é a verdade. Doa quem doer, eu não estou aqui para fazer amizade com ninguém. Essa é a verdade. A pessoa, ela fracassa na vida. E ela vira professora. Essa é a verdade. A pessoa, ela fez faculdade de engenharia, não conseguiu um emprego local, ela vai lá, faz um mestrado para virar professora. A pessoa, por exemplo, fez educação física, não conseguiu se destacar em sua profissão, ela vai lá, faz um mestrado para virar professora. Então, todo aquele que fracassou no seu âmbito profissional, 90% vira professor. Então, entenda uma coisa, quem sabe faz e quem não sabe ensina. Pelo menos essa é a regra das escolas públicas. Pelo menos essa é a regra. Então, as pessoas menos capacitadas, as pessoas que não tiveram sucesso financeiro, não tiveram sucesso intelectual, nem mesmo reconhecimento sobre aquilo que formaram, se tornam professoras. E como desgraçaram a própria vida, se sentem no direito de desgraçar a vida do próximo. Então, é um bando de fracassado que não conseguiu um emprego local, virou cabide de emprego estatal e simplesmente decide doutrinar as crianças. Quanto vale a vida do teu filho? Pensa um pouco, quanto vale a vida do teu filho? Tá vendo? Olha que coisa. Eu não sou a favor de Bolsonaro, meu irmão. Eu para mim,
política tanto faz, tanto fez. Eu só escolho o menos pior dos maquinistas, mas eu tenho plena certeza que o único que de fato mudaria esse país está debaixo de 7 palmos, que é o Enéas Carneiro. O resto, meu irmão, o resto que se exploda. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para você. Foi o Bolsonaro que fez o aumento salarial dos professores. Foi o Bolsonaro, não foi o Lula. O Lula não deu aumento salarial. E mesmo assim, essa cambada cospe no prato do que comeu. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Pra mim, qualquer salário que seja acima de R$300 pra essa cambada, tá muito. Porque pra mim esses caras não deveriam receber salário nenhum. Porque pra fazer merda, eu mesmo faço em casa. Olha o nível que a coisa tá, campeão. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Vamos continuar. E ainda colocou o número do Bolsonaro como 40, sendo que na verdade o número é 22. Para desassociar o número. Olha a maldade do ser humano. Fazendo isso com crianças. Tá entendendo? Olha pra você ver como é que tá a coisa, meu irmão. Aí olha o que ela fala. Bolsolixo que ela fala. Tá vendo? Ela chama de bolsolixo. Ela denigre a criança perante as outras crianças. Ela doutrina as crianças. Tudo por 2 bruacas safadas, demoníacas. Né? É bucha de canhão. É isso que essas 2 bruacas são. Meu irmão, eu digo uma coisa pra vocês. Professor de escola pública é um puta fracassado. É isso que esses caras são. Não conseguiram sucesso financeiro. A grande maioria não conseguiu. E foram pra cabide do emprego estatal. Ah, mas você está generalizando. Então me prove o contrário. Me prove o contrário. Me mostre alguém com prestígio. Me mostre alguém que fale 2 ou 3 idiomas. Que seja bem financeiramente. Que tenha um excelente diploma. E que de repente decidiu largar tudo. Ou simplesmente decidiu dedicar parte da sua vida a ensinar nas escolas públicas. Não tem ninguém, cara. É só esse bando de gente fracassada. Que desgraçou a própria vida. E quer desgraçar a vida. É tipo aquela mulher que teve um filho com cada homem. Rodou no carrossel de rola. Aí ficou um filho em cada homem. Aí depois foi pra igreja pra zerar a quilometragem. Encontra um trouxa e fala assim: eu só vou dar se eu depois do casamento. Rodou ao mundo de pirocas loucas. E agora tá se sentindo uma santa. A rainha do cereja do bolo. Se apertar o peito, sai leite em pó. E infelizmente é isso. É um mar de hipocrisias. Você deixa a sua criança num lugar desse mesmo, tu não merece a salvação. O evangelho não é para todos. E nem para todes. E vai. Tá vendo? E ela sorri 13. Que ardam no inferno, campeão. Que ardam no inferno. Ah, mas você é muito doido. Meu irmão, eu só desejo aquilo que Deus de fato falou. Você acha que uma mulher dessa entrará no reino de Deus? Cara, existe 2 pecados que são imperdoáveis. Primeira é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. E o segundo pecado, que é imperdoável, é você mexer com as criancinhas. O próprio Messias dizia: ai daqueles que mexerem com as criancinhas. O que significa mexer com a criancinha? A tradução correta é atentarem contra as criancinhas. Fazerem todo tipo de mal. Atentar ou atentado é fazer todo tipo de mal. Seja ele no âmbito sexual, seja ele no âmbito de doutrinação marxista, seja ele no âmbito de destruir a infância, de prender. Então, ai daquele que fizer mal às criancinhas. E Cristo ainda diz: melhor fora, olha o que o Messias diz, que lhe colocasse uma corda no pescoço
e lhe atirasse ao mar com uma pedra amarrada nessa corda. Melhor lhe seria, ou que nunca tivesse nascido. Ou seja, o que essas pessoas que fazem o mal às crianças vão enfrentar é tão tenebroso que nem mesmo aqueles que deserdaram do céu enfrentarão tamanho julgamento. Então, eu não preciso querer justiça sobre o fato dessas mulheres estarem doutrinando as crianças. Eu só desejo que o governo mande embora essas mulheres, mas isso não vai acontecer. É capaz de ainda ser promovida. Porém, eu conheço o meu pai, eu conheço o Criador, e dele não passa. A justiça dos homens pode falhar, mas a de Deus não falha. Então, o lugar dessas pessoas, ainda que pedindo perdão, estarão condenadas ao inferno. Porque o Messias não é um garoto mimado, carente por atenção, que basta que você peça perdão para você ser salvo. Não é assim que funciona o evangelho. Não é esse o evangelho que foi ensinado. O Messias, ele pede frutos. Quando você se arrepende, o verdadeiro arrependimento, ele traz frutos. O verdadeiro arrependimento ocorre transformação. Por exemplo, uma mulher que sentou no carrossel de rola e que simplesmente se arrependeu, ela não tem que casar com alguém da igreja. Ela não tem que desgraçar a vida do cara que está na igreja. Ela tem que aprender a conviver com seus erros pelo resto da vida, na promessa de Cristo. Então, esse é o caminho correto. Se ela não faz esse caminho, ela nunca se arrependeu. Então, o inferno é o lar dos arrependidos, aqueles que disseram da boca para fora que são cristãos, que se arrependem, porque se você perguntar para uma mulher dessa se ela é cristã, ela vai dizer que sim. Só que, na verdade, é o lar dos arrependidos. Porque o Criador está cansado desse tipo de pessoa. Olha lá, e fazendo a criançada repetir o nome, né? Tá vendo o nível que é? Meu irmão, eu vou dizer, esse rosto aqui parece um demônio encapetado. Parece ter um demônio dentro desse corpo aqui, porque é inacreditável. Usando dinheiro público para fazer doutrinar as crianças, usando o tempo hábil das escolas. Aí eu te falo, escola serve para quê, meu irmão? Você vai colocar seu filho na escola para quê? Hein? Eu não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Na minha visão, meu irmão, o menos pior é o homeschool. O menos pior. Escola não serve para mais nada hoje em dia. Mais nada. Tá vendo? É isso. Olha lá. Ó, é a mulher batendo. É o que eu digo, meu irmão. É inacreditável. Tá vendo? É esse nível. Eu preciso continuar com o vídeo? Meu irmão, 2 demônios dentro das escolas. Tome cuidado dos seus filhos. Eu digo, você que é homem, entenda uma coisa. O pecado entrou no mundo por conta da mulher. Não quer dizer que a mulher é má, mas foi através dela que o pecado encontrou o legalismo. Então tome cuidado, eu já não gosto de escola pública. E quando é professora, aí que eu fico pé atrás. Cara, que situação desagradável. Desagradável. Cara, tanto fez aquele que você votar. Meu irmão, quem manda, né, nessa porcaria é a famosa oligarquia. Quem manda no Brasil é o presidente do Banco Central, é o cara do STF, é o cara... O presidente é um fantoche, é simples assim. Meu irmão, para você ter mais ou menos uma ideia, se os deputados se unirem, nenhuma pauta do presidente é aprovada. O cara não faz nada lá dentro. Então, entenda uma coisa, quem de fato manda é oculto. Você não sabe nem quem está mandando, nem quem é o dono dessa jossa. A gente só escolhe o menos pior dos maquinistas. A única coisa que eles nos dão
de direito é assim, ó, cambada de vagabundo aqui, escravos. Escolha entre um maquinista que vai acelerar o precipício ou um maquinista que vai andar devagar. É só isso que nos dão de escolha. Então, essa é a questão. Olha o que estão fazendo. Olha só o que estão fazendo. Coloca teu filho na escola, campeão. Coloca teu filho na escola. É isso que tu vai receber, ó. Vai lá. Maldito é o homem que confia no próprio homem. E aí eu digo uma coisa para você. Se você aceita isso na sua vida, se você aceita que doutrinem as suas crianças dessa maneira, se você aceita isso, o seu lugar não é no reino de Deus. Porque a justiça dos homens, ela prevaleceu sobre as justiças de Deus. E se você não lutou pela justiça de Deus, Deus também não lutará por você. Eu gosto de mostrar, porque se não mostrar, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. A gente fala, a gente explica, porque a coisa ela está muito pior do que você imagina. Muito pior do que você imagina. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Quem fala isso é o Messias. Então, olha bem o que Jesus disse. Aqui está falando que se a sua justiça não exceder, não sobressair a dos escribas e fariseus, ainda que você peça perdão, ainda que você se arrependa, ainda que você tente mudar a sua vida, você não entrará no reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus. De novo, porque vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas, doutores da lei, do governo e dos fariseus, esses âmbitos religiosos, se não superar desses caras, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Ou seja, esse é o mandamento eterno do Messias. Não adianta pedir perdão, aqui está bem claro. Se você compactuar com o mal, ainda que peça perdão, você não entrará no reino de Deus. Está bem claro, se você sabe ler, está bem claro. Você somente entrará no reino de Deus quem exceder essa porcaria. Então está aqui, ó. Porque vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, tem que superar. Você não vai entrar no reino de Deus. Então, se não superar, não adianta pedir perdão. É isso que eu digo. Por isso que eu estou dizendo aqui para cada um de vocês, que se não superar a justiça do governo, você não vai entrar no céu. É simples assim. Se você aceita o que fazem com seus filhos, não importa, não interessa as consequências. Se você aceita, de forma nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Porque tem que superar. Meu irmão, Cristo foi odiado pelo mundo. E você será odiado e perseguido também. Se você não está sendo perseguido, tem coisa errada. Você não está seguindo o verdadeiro evangelho. Deus odeia gente morna. Gente que diz que é cristão e aceita tudo, meu irmão. Odeia. No próprio Apocalipse ele fala: estou a ponto de vomitá-lo pela minha boca. Como não é morno nem frio, estou a ponto de vomitá-lo pela minha boca. Melhor que fosse quente ou frio. A verdade é quente ou frio. Então tá aí, ó. Esse é o nível da coisa. Meu, eu vou te dizer uma coisa. Eu, se eu fosse pai de família, tirava meu filho da escola. Tirava dessa escola com toda certeza. Tirava da escola. E digo mais. Eu encheria a porra do saco na casa dessa mulher e com um alto-falante enchendo o saco, contando para cada vizinho o que ela faz. Reclamaria com o diretor, faria boletim de ocorrência. Eu daria canseira nessa broaca aí, meu filho. Daria canseira. No mínimo, para ela perder o emprego dela. Aí, pelo menos, eu ficaria saciado. Porque é inacreditável. Meu irmão, nós não estamos falando de um presídio. Nós não estamos falando de gente adulta.
Nós estamos falando de criança. O último pilar da inocência humana, que logo em pouco tempo vai ser desfeito pelo funk, pelas redes sociais. E aí vem a pessoa que, ao invés de preparar para o futuro, desgraça a vida. Se fracassou em todos os aspectos, virando professor de escola pública, agora quer desgraçar a vida do próximo alheio também. E assim meu irmão, é inacreditável. Eu digo para vocês, a coisa está chegando num nível que é inacreditável. Tanto faz, cara, se você é da esquerda, se você é da direita, tanto faz. Você só é marionete do sistema. Você só está escolhendo o maquinista menos pior. É só isso. Agora, independente do que você pense, há de se negar. O estatuto, a lei, nos confere que a escola não é lugar de doutrinação. E se está acontecendo doutrinação, tem coisa errada. Tá aí. Tá aí. Depois pergunta, pô, tu não coloca teus filhos nas escolas? Meus filhos, eles aprendem. A gente tem dupla cidadania. Meus filhos, eles aprendem. Eu ensino para eles. Agora, eu digo uma coisa para você. Você acha que eu vou enfiar uma bucha de canhão dessa? Pensa um pouco. Seja cristão verdadeiro. Não seja Nutella. Infelizmente é isso. E olha que eu nem sou pastor. Eu nem sou padre. Mas se não é eu que falo, ninguém fala aqui, né? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.